O último lugar de descanso para a arca foi no glorioso templo de Salomão. E ela desapareceu, meus irmãos. Desapareceu misteriosamente. A pergunta que fica, por onde que foi? Quem pegou? E onde que está agora? Sabem, por centenas de anos, as pessoas têm procurado a Arca da Aliança. Por exemplo, uma sociedade, os Cavaleiros Templários, eles tinham um fascínio pela Arca da Aliança, assim como muita gente tem hoje. Eles procuraram, e depois de 10 anos de escavação em Jerusalém, os Cavaleiros Templários afirmam ter encontrado a arca e transportado para longe, possivelmente na capela de Rosslyn, na Escócia. É o que eles dizem. Mas existem outros também que afirmam ter encontrado a Arca da Aliança. Agora, não sabemos eram quantas arcas verdadeiras, porque só uma delas é verdadeira. O arqueólogo Ron Waite, por exemplo, disse que encontrou a Arca da Aliança em uma caverna sobre a cruz do Calvário em Jerusalém. Os etíopes, por outro lado, acreditam que possuem a Arca da Aliança. Também há os que acreditam que a arca foi levada ao Vaticano e outros dizem que pode ter sido enterrada com os faraós no Vale dos Reis. O livro da história judaica, o livro de Macabeus, descreve o profeta Jeremias escondendo a arca em uma caverna oca, em um lugar perto do Monte Nebo, no lado oriental do Mar Morto. Enfim, são tantas contradições. Todos esses não poderiam encontrar a arca verdadeira, porque ela é só uma. O que havia dentro da arca, então? Tão importante assim, a ponto das pessoas buscarem mais? E por que seu conteúdo precisa ser escondido dentro de uma arca da aliança? O lugar mais sagrado para o mundo, para os filhos de Israel, era o lugar santíssimo do santuário, onde essa arca misteriosa era escondida. E o antigo santuário de Deus era composto por duas partes, é importante que você entenda. A primeira parte era chamada o lugar santo, e a segunda parte, o lugar santíssimo. A arca da aliança se encontrava na segunda parte, o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote tinha acesso. E esta arca da aliança simbolizava o trono de Deus, o governo de Deus no céu. Agora, qual era o conteúdo da Arca da Aliança? É o que nos interessa. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Bem, pasmem. De acordo com a Bíblia, dentro da Arca da Aliança se encontravam os 10 mandamentos de Deus. Quem foi que escreveu esses 10 mandamentos? O próprio Deus. Sim? Ao ponto de se encontrarem dentro dessa arca, o próprio Deus é quem escreveu. O que nos diz o Novo Testamento sobre os 10 mandamentos? No livro de Romanos, capítulo 7, verso 12, nós lemos o seguinte: E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Queridos, nós encontramos os 10 mandamentos no livro de Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 a 17. E eu quero, de forma bem resumida, apresentar para vocês esses 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás nem as servirás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e, por fim, não cobiçarás as coisas do seu próximo. Estou dando aqui um resumo. Então, esses 10 mandamentos não são apenas 10 sugestões, não? Nem 10 recomendações, não. São 10 mandamentos. Eles são os princípios vinculantes do amor, que fornecem uma estrutura para uma vida feliz, para uma vida santa. Eu acho que se todos nós neste mundo cumpríssemos os 10 mandamentos, o mundo seria um lugar diferente. Quando Satanás lutou com Deus,
ele atacou Deus de duas áreas. Ele atacou a lei de Deus e ele atacou o governo de Deus. E como resultado, Satanás foi expulso. Ele veio para onde? Veio para esta terra. E ele ainda engana este mundo para quebrar os mandamentos de Deus, que espelham o caráter e o governo de Deus. Satanás está enganando o mundo a desobedecer os mandamentos de Deus, usando até pessoas religiosas. E nos esforços de Satanás para tentar tornar a lei de Deus injusta, inútil, ele espalhou mentiras sobre como nós devemos nos relacionar com essa lei de Deus. Sabem, hoje há muita confusão sobre os 10 mandamentos. E isso vem do autor da confusão, do autor das mentiras, o próprio Satanás. Vejamos 5 principais mentiras de Satanás contra os 10 mandamentos de Deus. Primeira mentira é a de que Jesus aboliu a lei dos 10 mandamentos. Faz-se a pergunta agora. Jesus apoiou e guardou os 10 mandamentos? Vamos ler. Em Mateus, a palavra de Deus nos diz o seguinte: se quiseres ter a vida eterna, guarda os mandamentos. É Jesus que está falando aqui. Guarda os mandamentos. Em Mateus capítulo 5, verso 17 também nós lemos: eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas sim cumprir. Queridos, é Jesus falando aqui, não veio destruir a lei ou os profetas. Verso 18: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, Jesus cumpriu a lei e demonstrou como ela poderia ser obedecida. A vida de Jesus, sua morte e ressurreição são um testemunho do fato de que a lei de Deus é imutável. A lei de Deus é eterna. Se nós dissermos que Jesus aboliu ou acabou com a lei, também estamos dizendo que ele acabou com a definição do pecado. Sabem por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Isto é grave. Isto é grave. Segunda mentira. Disse que a graça acaba com a lei de Deus. Bem, em Efésios capítulo 2, 8 e 9, nós lemos uma passagem do apóstolo Paulo que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu espero que realmente não hajam cristãos aqui que pensem que serão salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus é um poder que o próprio Deus usa para perdoar os nossos pecados, para nos impedir de continuar pecando. Mas a grande questão é: a graça acaba com a lei de Deus? A misericórdia acaba com a justiça de Deus? Vamos ler em Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos ou estabelecemos a lei. Queridos, qual é o papel da graça? Qual é o papel da graça? Hebreus capítulo 4, verso 16. Leia comigo. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então entendam, irmãos, graça é uma motivação para ser obediente. Graça é uma motivação para ser fiel. E nós confirmamos isto em Romanos. Volta um pouco. Romanos capítulo 1, verso 5. Diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência na fé. Percebam? Graça para obediência na fé, não graça para desobediência. Deus lhe deu graça para que você pudesse guardar a lei, vencer seus pecados e defeitos, não para quebrar a lei e continuar no pecado. Eu pergunto, então, se a graça acabou com a lei, isso significa que podemos matar, que podemos roubar, que podemos adulterar? A maioria das pessoas vai dizer que não. Nenhum cristão viveria uma vida de adultério confiando na graça.
Portanto, a graça não nos mantém na transgressão. Terceira mentira de Satanás. Os 10 mandamentos eram para os judeus e parte da velha aliança. As pessoas dizem hoje, espera um minuto, você está falando da velha lei? Eu já sou cristão da nova aliança. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que o novo cristão deve fazer. Hebreus capítulo 10, versos 16. E eu espero que você esteja anotando esses versos para confirmar aí. Diz: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos. Queridos, sob o novo concerto, a lei de Deus deve ser estabelecida no coração e na mente. Esta é a nova experiência do cristão na nova aliança. Deus quer que a sua lei esteja em nossos corações, nas nossas mentes, para que vivamos em obediência a Ele. Quarta mentira de Satanás, de que os 10 mandamentos foram pregados na cruz. A Bíblia ensina que existem 2 leis. Veja muito bem, em Êxodo capítulo 31, versos 8, se diz: e entregou a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, escritas pelo dedo de Deus. Por outro lado, vemos em Deuteronômio capítulo 31, verso 9, encontramos outra cena aqui. Vejam. E Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor. Amigos, há uma lei escrita pelo dedo de Deus e outra lei escrita por Moisés, claro, inspirado por Deus. Quando comparamos as características dessas leis, é evidente que não podem ser a mesma lei. Vejamos, os 10 mandamentos foram proferidos por Deus, de acordo com Deuteronômio 5, verso 22. Foram escritos por Deus, foram escritos em pedra e são eternos, de acordo com Salmo 111, verso 7. As leis cerimoniais foram faladas por Moisés, de acordo com Levítico 1, verso 1. Foram escritas por Moisés, Deuteronômio 31, verso 24. Foram escritas em livros que tiveram seu fim na cruz, Colossenses 2, verso 14. A Bíblia diz que a lei cerimonial, essa escrita por Moisés, terminou quando Jesus morreu. O livro de Colossenses 2, verso número 14, nos diz o seguinte, abra comigo, Colossenses 2, verso número 14, aqui está, diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Qual foi a lei cravada na cruz? A lei cerimonial, que apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não a lei moral, os 10 mandamentos, não. Queridos, qual é o papel da lei moral? Qual é o papel dos 10 mandamentos de Deus? Em Romanos capítulo 3, verso número 20, nós lemos o seguinte. Romanos capítulo 3, verso número 20. Aqui diz a palavra de Deus: porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pense comigo. Quando nos vemos no espelho pela manhã e descobrimos que somos miseráveis, ainda não tomamos banho, não lavamos a cara, não lavamos os dentes, né? Iremos quebrar o espelho porque nos mostrou a nossa condição? Não. O espelho revela quem você é. A lei de Deus revela quem você é, que você é pecador e que precisa de um Salvador, precisa de Jesus. A lei nos revela que o nosso único remédio é Jesus Cristo. Portanto, a finalidade da lei é Cristo. O objetivo da lei é nos levar ao Salvador. Mais de 35 milhões de leis são elaboradas pelo homem para controlar o comportamento. Mas em apenas 297 palavras, Deus colocou o
código de conduta que abrange todo o comportamento humano, queridos. Observem como Jesus resumiu os 10 mandamentos. Jesus não mudou, não. Em Mateus capítulo 22, versos 37 a 39, nós lemos o seguinte. Mateus capítulo 22, 37 a 39, nós lemos o seguinte. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Algumas pessoas dizem que estes são os novos mandamentos que Jesus deu. Apenas amor. Deus reduziu os 10 mandamentos para apenas 2? Mas quão novo é esse novo mandamento que Jesus aqui dá? Nesses versos, amigos, Jesus estava apenas citando palavras do Antigo Testamento. Sim, em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O Velho Testamento. Porque diz lá, vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Diz lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Está aqui, Jesus está citando o Antigo Testamento. Não só, Levítico capítulo 19, verso 18, que também diz: pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, amigo, quando Jesus falou do novo mandamento, estava na realidade falando dos 10 mandamentos. Jesus estava resumindo os 10 mandamentos de Êxodo 20. Observe que os primeiros 4 mandamentos de Êxodo 20 definem o nosso amor para com Deus. Sim, não ter outros deuses acima dele, não fazer imagem de escultura, porque ele é o único Deus, não tomar seu nome em vão, santificar o sábado que ele estabeleceu, isso é amar a Deus. Os restantes 6 mandamentos definem nosso relacionamento para com o próximo. Não matar, não cobiçar as coisas do próximo, honrar pai e mãe, é o nosso próximo. Entende? Na primeira carta do apóstolo João, lá quase no final da Bíblia, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 3, nós lemos umas declarações muito sérias. Eu convido você nesta leitura destas declarações. Vamos lá. Ele diz: porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O amor de Deus consiste em obedecer-lhe, guardar os seus mandamentos. Na mesma carta de João, capítulo 2, verso número 3, nós lemos o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Meus amigos, a estratégia secreta de Satanás é de fazer que eu e você desobedeçamos a lei de Deus. Ele vai usar textos bíblicos até, torcendo-os para levar multidões à desobediência, à rebelião, achando que estão servindo a Deus. A grande questão que eu faço para você é: você vai perder o reino dos céus por desobediência? Observe o que a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 22, verso 14. E eu estou lendo agora a versão fiel ao texto original. Diz assim: bem-aventurados os que guardam os mandamentos, porque terão direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meu amigo, você está disposto a seguir Jesus de perto, a obedecer aos seus mandamentos? Se essa é a tua vontade, por favor, venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus, por nos ensinar neste momento que a sua lei não foi abolida, não. A sua lei não foi quebrada porque ela é o fundamento do seu governo. E nós, como tuas criaturas, queremos viver em conformidade com ela. Senhor, somos salvos por sua graça, para a obediência, para as boas obras. Continue, Senhor, nos conduzindo nessa decisão que tomamos. Oramos e entregamos as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.
Que Deus o abençoe, meu querido irmão. Eu verei no nosso próximo episódio, aqui na Escola de Profecia. Até breve.